Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Oliveira da Silva, sou responsável aqui pelo canal do YouTube Historiador Ricardo Russian. Estou gravando um vídeo aqui para a série que eu tenho no canal chamado Perguntas e Respostas sobre Ateísmo e História do Ateísmo. Nessa série eu respondo perguntas que o pessoal faz para mim, seja comentando nos vídeos ou seja lá no Facebook, que tem um grupo. Eu tenho um grupo lá no Facebook chamado História do Ateísmo, Então, muitas pessoas que estão inscritas no canal também participam no grupo e algumas vezes mandam perguntas lá, tá? Nesse vídeo aqui eu gostaria de responder uma indagação que foi feita a mim pelo Copérnico Astrônomo, que ele pediu para eu comentar, Na verdade ele pediu muito mais um comentário da minha parte, que eu fizesse um comentário sobre as relações entre ateísmo e feminismo. Tá? Se é possível falar em um feminismo de índole ateísta. Tá? Então eu fiquei pensando de que maneira eu poderia abordar o assunto, e dentro das minhas possibilidades eu pensei que a melhor forma que eu poderia contribuir seria comentando o trabalho de alguma autora que tem como foco tratar dessa questão. E entre o material que eu tenho sobre ateísmo, história do ateísmo, tá? Eu tenho um capítulo que trata do tema, tá? Esse capítulo está no livro aqui, Eu já falei sobre alguns capítulos deste livro, Um Mundo Sem Deus, Ensaios sobre Ateísmo, que é organizado pelo Michael Mark, uma coletânea de trabalhos sobre a questão do ateísmo. E nessa coletânea, pessoal, tem um capítulo, é o capítulo 14, escrito pela Christine Overall. E o nome do capítulo é Feminismo e Ateísmo, tá? Esse aqui, vocês podem ver o nome do capítulo aqui, ó. Entendeu? Então, a Christine Overall, ela faz uma reflexão sobre as relações entre feminismo e ateísmo, Inclusive, o texto dela parte da pergunta se é possível um feminismo de caráter ateísta. E ao final do artigo, ao final do capítulo, no caso, ela vai responder que sim, tá? E aí, algumas informações, digamos assim, preliminares sobre o texto dela, antes de adentrar propriamente no conteúdo que ela vai abordar, tá? A Christine Overall, ela se apresenta como uma feminista ateia, tá? Mas ela fala que existem outras formas de abordar o assunto, as relações entre feminismo, ateísmo e religião. Então, uma das formas de abordar o assunto é através das feministas ateias, que no caso se encontra ela. Uma outra forma de abordar o assunto seria através do trabalho realizado pelas feministas teólogas. E uma terceira forma de abordar o assunto seria através das antifeministas religiosas. Então ela destaca 3 possibilidades ou 3 perspectivas aqui no texto para pensar o assunto. Tá? Ela vai iniciar o texto apresentando algumas definições sobre conceitos chaves. Então a questão do feminismo, o que seria o feminismo propriamente falando? Uma definição muito básica. Curiosamente, ela não chega a aprofundar muito na definição conceitual do feminismo. Mas, de um modo geral, nós temos mais conhecimento sobre o feminismo como uma luta pela igualdade de gênero. Essa é uma possibilidade, entre outras, de compreender e de definir a questão do feminismo. Tá? Mas o que está colocado em pauta, de um modo geral, é fazer uma crítica a essa relação assimétrica e hierárquica que existe entre homens e mulheres. Tá? Então, isso aí é um ponto importante. Aí a questão do ateísmo, ela define o ateísmo como a crença na não existência de Deus. Tá? Aí ela apresenta mais outras 2 definições. Uma delas é sobre Deus. Então ela define Deus como um ser onisciente, onipotente, sumamente bondoso e o criador de tudo. Tá? Essa definição de Deus é uma definição muito própria das religiões monoteístas. E quando ela fala sobre religiões,
né, ao longo do texto, e ela já vai dizer isso no início, ela está pensando as religiões aqui, as de caráter monoteísta, né, proveniente da tradição judaica, cristã e islâmica, tá? As chamadas religiões abraâmicas. Ela reconhece a existência de outras formas de crença religiosa, tá? Mas ela não tem como foco tratar dessas religiões no texto aqui que ela escreve. Tá? Não sei se em algum outro trabalho ela faz esse tipo de abordagem. Bom, dito isso, ela tem dois pontos chaves ao longo do texto dela que ela vai discutir para tentar responder a questão se é possível uma feminista ser ateia. Então, um ponto chave que ela aborda no texto é o tema do argumento do mal. E o outro ponto chave é o tema do argumento moral, tá? Ela vai falar sobre a questão do argumento do mal, tendo como exemplo, tá, a situação histórica das mulheres em sociedades religiosas, tá? Então, o argumento do mal gira muito em torno daquela questão se Deus sabe tudo, pode tudo, né? Como ele permite que o mal exista no mundo, tá? Então, no caso, a Christine Overall, ela vai dizer que a situação na qual as mulheres vivem, né, nas sociedades com preponderância de fé religiosa, no caso aqui, sociedades judaica, cristã e islâmica, tá, é uma prova da existência do mal no mundo, tá? Essa é a questão. Então ela vai falar no argumento do mal. Então ela vai dizer, vamos olhar a situação histórica das mulheres nessas sociedades, tá? Submissão intelectual, tá? Não podem estudar, não podem ter uma educação, não podem ocupar postos importantes dentro da hierarquia das religiões institucionalmente organizadas, tá? O estereótipo que é criado a partir das religiões sobre as mulheres em dois polos, ou as mulheres são elevadas a uma condição de santas, por exemplo a Virgem Maria, ou então a mulher é associada ao pecado, à tentação e ao mal, tá? E também um outro papel que essas religiões colaboram para reforçar, que é o papel de submeter a mulher à condição de esposa e mãe, única e exclusivamente. Tá? Então, esse tipo de situação na qual as mulheres vivem, né, de repressão, de submissão, no qual elas são forçadas a viverem. Tá? E esses estereótipos criados em torno da mulher, a Christine Overall fala que ela... toda essa situação tem como um pano de fundo a questão patriarcal que permeia essas religiões, onde um elemento chave aqui é o próprio conceito de Deus. Né? Deus como masculino, um Deus masculino, patriarcal, cósmico e divino, que manda, tá? Que cria, que é o ser ativo. Tá? Então, nas sociedades regidas por essas religiões, essas religiões elas ajudam a construir e solidificar essas hierarquias, então onde os homens eles se destacam como os indivíduos mais importantes e as mulheres ficam numa situação de submissão, tá? Então, de acordo com ela, isso seria uma prova, né, sobre o argumento, né, do mal, ou seja, o mal existe no mundo e a situação na qual as mulheres vivem, são submetidas, oprimidas, é uma prova de que o mal existe no mundo. E é uma prova também que pode reforçar o argumento de que não existe um Deus. Porque se existisse um Deus tal como estabelecido pela definição fornecida por essas religiões, esse Deus não poderia permitir que esse tipo de situação ocorresse. Tá? O argumento moral que ela vai apresentar, ela não se detém muito no argumento moral, como no caso do argumento do mal,
mas ela vai trazer como exemplo, né, que é um caso muito famoso na história da filosofia sobre esse tema, que é o dilema de Eutifron, né, que é relatado por Platão a partir de um diálogo que o Sócrates teria realizado, no qual ele afirma, né, o Sócrates indaga se os deuses escolhem o bem porque o bem é bom. Tá? E no caso, se os deuses escolhem o bem porque o bem é bom, então as pessoas podem escolher fazer o bem sem necessitar acreditar nos deuses ou em Deus. Tá? Então, isso é um argumento, né, que colabora para não acreditar, não ter a crença na existência de um Deus. E digamos que é um argumento que colabora para as feministas fundamentarem uma visão de mundo que não seja de índole religiosa. E ela vai finalizar esse capítulo com a seguinte afirmação que eu acho importante, e até essa afirmação acaba falando um pouco sobre as outras formas de abordagem. Então ela diz assim: poderá haver argumentos distintamente feministas contra a existência do Deus judaico-cristão? A minha resposta é que há várias razões para as feministas serem ateias. Tá? Então ela está defendendo a possibilidade das feministas, ou a possibilidade da existência de um feminismo de índole ateísta. As ateias feministas podem usar uma versão do argumento do mal, citando o sofrimento e maus tratos que as mulheres e crianças têm sofrido em resultado das religiões monoteístas. Além disso, as tentativas de algumas feministas reconstruírem Deus como feminino, andrógeno, sem gênero ou como deusa são inadequadas porque levantam questões que ficam por responder quanto à justificação da crença em tal ser, que no caso seria as feministas teólogas que tentam redefinir o conceito de Deus, até mesmo criando um conceito de Deus como uma deusa, tá? Ou um Deus sem sexo, né? Mas ainda assim tentando preservar a crença na existência do sagrado. Tá? Em resposta às antifeministas, que podem afirmar que a opressão das mulheres é uma expressão da vontade de Deus, as ateias feministas podem usar um argumento moral, segundo o qual o conhecimento da igualdade das mulheres enquanto pessoas exige a rejeição de um Deus que prega a inferioridade das mulheres. Então, digamos assim que no caso do argumento do mal, ele é um argumento que pode ser utilizado no debate com as feministas teólogas, e o argumento moral pode ser utilizado no debate com as antifeministas religiosas. Então, essa seria, em linhas gerais, a análise feita, né, pela autora aqui do texto, né, a Christine Overall, e ela finaliza, na verdade ela começa o texto dizendo, e eu vou finalizar com o que ela diz aqui, que existem pouquíssimos estudos acadêmicos que tratam sobre as relações entre feminismo e ateísmo, tá? Tanto é que eu, por exemplo, só conheço esse trabalho aqui, né, da Christine Overall. Então essa é uma lacuna ainda que eu pretendo estudar mais no futuro. Bom, espero poder ter respondido, né? Quem gostou do vídeo, gostou do conteúdo, né, eu peço que se inscreva no canal, tem o botão de inscreva-se abaixo do vídeo ou na marca d'água em vermelho no próprio vídeo. Curte, né, dá um like, compartilhe, enfim, que isso ajuda a dar mais visibilidade, né, e um maior alcance ao conteúdo desse trabalho. Tá, pessoal? Então esse era o vídeo que eu queria gravar hoje e retorno aí na próxima semana, né, com mais um vídeo tratando de mais um assunto relacionado ao ateísmo e à história do ateísmo. Um abraço para todos e para todas.